Glória a Deus. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Amém. Então, diga para a pessoa que está do seu lado assim, aperta o cinto aí. Meu Deus. Caramba. Pergunta aí, você quer com emoção ou sem emoção? Não é? Meu Deus do céu, quando pergunta assim é forte, né, Flavinho? Com emoção ou sem emoção? Um dia eu peguei uma carona com o irmão, estava vindo de Búzios, o irmão estava com um carro importado, e aí a gente foi lá no kart brincar, e ele falou assim, vai ser com emoção hoje. Aí eu peguei a carona e vim, pegou aquela estrada do Guriri, eu estou vendo que o carro estava muito rápido. Sabe quando você está vendo o carro tá rápido, mas o marcador não está marcando tanto? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, pô. Pelo amor de Deus, o carro está numa velocidade danada. E aí, de repente, ele foi e falou para mim, não, é porque eu botei em milhas. E aí, quando está em milhas, né? Aí eu falei, querido, para, porque o Espírito Santo está lá atrás. O Espírito Santo ficou. O sangue de Jesus tem poder. Abra sua Bíblia, se você pode. Eles vão acender as luzes aí para que você possa enxergar. Abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Profeta Samuel, capítulo 21. Diz assim, então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por onde eu te envio e do que eu te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora que tens as mãos, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres, respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse, sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão impuros. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da propiciação que estiveram diante do Senhor. Quando trocados no devido dia por pão quente. Versículo 7. Versículo 8. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, dá-me-a. Até aqui, feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, e que a tua palavra, que é poderosa, possa nos nortear, falar conosco, nos alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa de hoje é o valor de uma lágrima. E a pergunta que eu quero começar fazendo aqui nessa noite, Rafael, é: qual é o valor de uma lágrima derramada diante de um momento de angústia, de luta, de dificuldade, no momento de desespero, no momento de dor, de abandono, no momento onde você não sabe o que fazer e se encontra sem saída, sem alternativa? Foi exatamente esse momento aqui da vida de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas, não por opção, mas
por ter nascido numa família onde o pai dele era um pastor de ovelhas. Davi não possuía ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. As poucas ovelhas, como Eliabe disse para ele, do seu pai. E com 17 anos de idade, pastoreando nos desertos de Belém, Samuel vai à casa de Jessé para ungir o próximo rei da nação de Israel, uma vez que Deus havia rejeitado já Saul, que era o rei. E ali, você deve lembrar bem da história, Samuel ouve a apresentação dos filhos de Jessé, um a um é apresentado, até que ele pergunta a Jessé: não há mais filhos? E ele diz: tem um, mas, repita comigo, mas, é aquela coisa, sabe? Quando não se coloca muita expectativa, quando não se tem muita esperança, quando não se leva muita fé, quando não se coloca muita confiança. Essa era a visão que Jessé tinha sobre Davi. E Samuel manda Davi chegar, buscá-lo, até que Davi não chegue e ninguém senta à mesa. Porque os homens podem tirar você da mesa, mas quando Deus resolve honrar a sua vida, as pessoas vão ter que esperar você chegar para poder elas sentarem à mesa. E a Bíblia fala que quando Davi chegou, o Senhor, ele disse para Samuel, o profeta: não olhe como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Às vezes a gente olha pessoas à nossa volta e a gente tem a imaginação de tentar criar ideias de que essas pessoas são abençoadas por aquilo que elas têm, pela posição que elas ocupam, pelas influências que elas têm, pelo nome que elas têm, pela profissão que elas têm. Mas Deus, quando resolve abençoar alguém, Ele resolve abençoar segundo o coração. Não tem a ver com aquilo que está do lado de fora, mas sim aquilo que está do lado de dentro. Não tem a ver com aquilo que é feito, mas tem a ver com a motivação que leva a se fazer aquilo que se faz. Deus vê o que ninguém vê. E o texto diz que Davi foi ungido rei. E os irmãos de Davi ficaram em segredo, porque se revelasse seriam mortos. Até que o Espírito da parte de Deus, um Espírito enviado da parte de Deus, começou a atormentar Saul, e Davi tocava a harpa e o Espírito ia embora. Um dia, Davi, sendo enviado por Jessé ao acampamento, onde um filisteu gigante afrontava o exército de Israel em três momentos durante o dia: de manhã, ao meio-dia e na parte da tarde. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Golias descia o vale de Elá. Eu tive a oportunidade de ir. São cadeias de montanhas de um lado, cadeias de montanha do outro, um vale no meio e um ribeiro, uma espécie de riacho no meio. O exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, e Golias, ele descia, aquele gigante forte, ele descia, e ao invés de convidar para um duelo, ele simplesmente dizia: tem algum homem aí? Tem algum homem aí? E a Bíblia nos fala, Flavinho, que o homem mais alto da nação de Israel, o mais alto, ele batia no ombro de Saul. Saul era o mais alto, Saul era o mais forte, Saul era o mais preparado, mas Saul teve medo. Repita comigo: teve medo. Ele teve o quê? Ele teve medo de Golias. Ele temeu Golias. E é curioso porque Saul temeu Golias, mas não temeu o Senhor. O salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não sabe, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Saul temeu Golias, mas ele não temeu o Senhor. Tem gente que não teme a Deus. Não, mas ele é o meu pai. Você tem que temer. Porque o Tito, por mais que ele saiba que eu ame, quando eu o chamo de uma forma séria e objetiva, ou quando eu olho para ele de uma forma que ele entenda que eu não estou brincando, ele precisa temer o pai. Ele precisa respeitar o pai dele. Ele precisa entender o nível de separação. Outro dia ele disse para mim isso:
Não, pai, você é meu amigo. Eu falei: filho, eu não sou seu amigo. Porque os amigos, nos momentos de dificuldade, muitos deles vão embora. Mas pai não abandona filho. O nosso nível de relacionamento é muito maior do que um relacionamento de amizade. Eu sou o seu pai. E com isso, a gente acaba percebendo que Davi não teve essa paternidade. Davi não teve a capacidade de receber isso do seu pai. E Davi, ao visitar o campo de batalha e ver Golias afrontando o exército de Deus, observe que Davi resolve sair em defesa de Deus. Porque Davi, ele não queria, de alguma forma, enfrentar Golias. Davi, ele não se colocou numa posição superior ao gigante. Davi, ele não olhou para a força, para o tamanho, para a habilidade, para as armas do gigante. Ele simplesmente saiu em defesa daquele em quem ele confiava, e era tudo na vida dele. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É como alguém decide defender a Deus. Não, você não vai falar isso contra Deus. Ele se colocou numa posição entre Deus e o gigante. Agora você imagina Deus como pai, vendo um menino de 17 anos franzindo, tendo a capacidade de enfrentar um homem formado, musculoso. Lá em 1 Samuel fala sobre o peso da armadura de Golias, sobre a ponta da lança que ele segurava. Você imagina o tamanho daquela espada. Davi era um menino, repita, um menino. Ele era um menino. Você imagina o tamanho da espada. Davi tinha muito que crescer ainda. Aquela espada não dava nem para ele segurar. Mas o texto diz que Davi usou a arma que ele tinha, a funda e as pedras. E a gente acaba percebendo, Zeca, que conforme a jornada da nossa vida e o crescimento espiritual e o nosso crescimento, em alguns momentos nós vamos utilizar sempre armas diferentes e armas novas. Por isso, Douglas, não se vence guerra nova com armas velhas. E muitas são as vezes que nós estamos tentando vencer coisas novas nas nossas vidas com armas velhas. Davi derrubou aquele gigante com a própria espada de Golias, ele cortou. Essa espada não cabia nele, não servia para ele, porque Davi não estava preparado ainda para utilizar aquela grande espada. Existem momentos nas nossas vidas que algumas ferramentas vão ser colocadas diante de nós, mas nós não estamos preparados ainda. Repita, ainda. É isso. Essa arma, ela foi envolta num pano e colocada numa escola de profetas. Aimeleque cuidou disso. Só que alguns anos se passaram. Davi se casou com Mical. Davi cresceu. Davi tomou uma certa estatura, um pouco mais de robustez, e agora ele era general do exército de Saul, um dos generais. Porque Jonathan, seu amigo, era o principal. E agora Saul começa a sentir inveja de Davi. Por quê? Por que Saul sentiu inveja de Davi? Porque Saul percebeu que Davi tinha aquilo que Saul havia perdido. Alguém se arrisca a dizer o quê? A presença de Deus. E a gente acha que inveja é quando a gente quer ter aquilo que os outros têm. Essa é a inveja branca. É a inveja, repita, branca. A inveja branca. Poxa, gostei dessa camisa. Pô, queria ter uma igual. Bacana. E a inveja branca a gente tem até coragem de dizer. A gente tem coragem de falar, Flavinho, pô, essa camisa ficou bem em você. Que malha é essa? Ah, é uma malha Pima. Poxa, ganhei de Pedro. Camisa legal, bacana. Pô, queria tanto ter uma camisa dessa. Agora, tem inveja real é aquela que você não quer que o outro tenha aquilo que ele tem.
Eu não quero que você tenha a família que você tem, eu não quero que você tenha o carro que você tem, eu não quero que você tenha os filhos que você tem, eu não quero que você tenha o cabelo que você tem. Ou você acha que todo mundo te ama? Você acha que todo mundo te ama? Você acha que todo mundo torce por você? Você acha que todo mundo quer o seu bem? Você acha que todo mundo vibra com as suas conquistas? É o chamado ladrão de alegria. Eu tinha uma pessoa na família que era assim. Teve um primo meu que passou no vestibular, tem muitos anos isso. Rapaz, ele passou no vestibular logo que a Estácio veio para Cabo Frio. E ele fez o vestibular da Estácio. A gente sabe que não é muito difícil, uma faculdade particular, assim como existem outras universidades particulares, mas ele todo feliz, fez a prova e passou. E ele foi compartilhar com algumas pessoas da família. E ele, cheio de alegria no coração, disse: eu passei, eles me ligaram. Faculdade particular, qualquer um passa. É o ladrão de alegria. É aquele que não fica feliz com a sua alegria, com a sua conquista, com o seu contentamento. Você compartilha algo de bom e essa pessoa, de alguma forma, ela não reage positivamente. Parabéns. É aquela inveja. É aquela inveja que você sabe que existe. É aquele sentimento de gente que tem uma nuvem negra, que onde anda parece que a nuvem vai atrás. Aqueles mais antigos vão lembrar do desenho, do leãozinho, né? É o leão, é a hiena, né? Ó céu, ó lua, ó chuva, ó azar. É a pessoa que vê tudo ruim. E Saul, ele começou a ter inveja. Enquanto estava no campo da inveja só, do sentimento estava bom. Só que agora, Pedro, ele resolveu matar Davi, porque na ideia dele, se ele matasse Davi, o sentimento que ele tinha acabaria. Mas não. É quando alguém quer mal a outra pessoa e ela acha que o sentimento que está dentro dela, de alguma forma, é um sentimento saudável. Nós somos aquilo que comemos e aquilo que sentimos. O que você tem comido? Porque dependendo do tipo de alimento que você come, vai revelar o seu estado. A gente fez uma viagemzinha agora com as crianças para o Beto Carreiro e a gente estava lá e aí de repente a culinária, né, alemã, e aí foi me oferecido aquele joelho de porco defumado. Eu falei: meu Deus, eu gosto de carne de porco. E eu falei: eu vou comer esse negócio. E eu comi, o negócio estava bom, gente. O negócio estava gostoso. Quem já comeu o joelho? Aquilo estava gostoso. E eu falei: eu quero mais. E aí Carla falou: cuidado, você não está acostumado com isso. E eu falei: não, isso está muito gostoso. E eu falei: me dá mais um pedaço. Só que quando a comida não é boa, ao invés dela te alimentar, ela te faz mal. Aquela comida me roubou a força durante 3 dias. Porque eu fiquei 3 dias passando mal, enjoado, tendo que tomar remédios. E eu pergunto para você: o que você tem comido, não fisicamente, mas de que você tem alimentado a sua alma, do que você tem alimentado a sua mente, do que você tem alimentado o seu coração. Porque dependendo do tipo de alimento que você coloca para dentro de você, você vai estar fraco ou forte, você vai estar saudável ou doente. O que você tem ouvido? O que você tem permitido chegar ao seu coração? Davi, ele não tinha sonho de ser rei, ele não pediu para ser rei. O maior sonho de Davi era colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Porque nos desertos de Belém, com uma harpa provavelmente desafinada, ele cantava sendo pastor das ovelhas do seu pai, não tendo o amor do seu pai, não tendo o companheirismo dos seus irmãos, não tendo a presença da sua própria mãe. Ele dizia: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Davi, ele se alegrava no Senhor não tendo nada. E tem gente que tem menos, ou melhor, tem mais do que Davi tinha, e ainda assim, de alguma forma, não agradece, não manifesta gratidão. É gente que vive reclamando, é gente que vive murmurando, é gente que só olha para aquilo que é uma falta. É o copo que está com água pela metade, ele está quase vazio. É gente que já acorda, sabe, reclamando. E a gente só dá, às vezes, o devido valor quando aquilo que a gente tem está em xeque ou na iminente perda.
Depois de ficar 3 dias passando mal, eu falei, gente, queria estar tão bem, eu queria uma dor de cabeça, e tomava remédio e não melhorava. E Carla, a mulher sábia disso, é bom para você aprender, porque eu te falei, aquela coisa, sabedoria de mulher. Escute, mãe e esposa, a gente tem que ouvir, cara. Mãe quando fala, meu amigo, e esposa quando diz, presta atenção. Davi, olha, fala Deus, está falando. Não falando. Davi não tinha ninguém, queridos. Ele não tinha amigos, ele não tinha pai presente, ele não tinha mãe, ele não tinha os irmãos, mas ele tinha o Senhor. Ainda que você não tenha ninguém, se você tiver o Senhor, Ele será tudo na sua vida, Ele será mais do que suficiente, nele você será mais do que vencedor, nele você poderá todas as coisas. E a Bíblia fala que Davi agora, ele era genro do rei, casado com Mical, governava uma tropa. Saul pediu 100 prepúcios de filisteus, ele trouxe 300. Ele era alguém que fazia, ele entregava mais do que era pedido. Todas as vezes que alguma função, que algum pedido, que alguma incumbência, que alguma missão, Pedro, era colocada diante de Davi, Davi não fazia somente o básico. Davi fazia de forma extraordinária. Davi fazia além daquilo que era pedido. E você na vida? Para quem é? Tá? Bom, eu aqui, para ele, vou trabalhar desse jeito? Eu não quero nem saber. Eu me lembro da história do meu primo, um primo, ele é membro aqui da igreja. Acho que ele fez 18 anos, falou, pai, eu quero trabalhar. Só que criado em apartamento a vida inteira, nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. Aí, pai, quero trabalhar. Aí, primeiro emprego foi no Bob's. Aí deu o currículo, Bob's chamou. Aí o gerente passou para ele a missão, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que limpar. E naquele dia ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele limpou, ele varreu, ele passou pano. E aí, quando chegou no fim da tarde, ele estava lá no balcão, ele já tinha feito tudo o que havia dito para ele. De repente chegou o gerente. E a pessoa que havia dito para ele tudo que ele tinha que fazer, cutucou ele. Se mexe, pega um pano, finge que está fazendo alguma coisa, porque o gerente chegou. Aí ele disse, para quê? Porque você tem que fazer alguma coisa, o gerente está aí. Ele falou, mas eu já fiz tudo o que precisava. É gente que quer fazer alguma coisa só quando alguns olhos estão vendo. É gente que só quer produzir diante dos olhos dos homens, mas aquilo que você faz, e que ninguém vê, e que ninguém sabe, e ninguém conhece, os olhos do Senhor estão contemplando, e certamente a Bíblia fala que Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Por isso, se você tiver que fazer, faça o seu melhor, mesmo para pessoas que não mereçam, porque em algum momento a honra de Deus vai vir sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Davi deu o seu melhor para o pai dele? Não. Ele deu o seu melhor para o Senhor, fazendo para o pai dele. E agora Saul tenta matá-lo algumas vezes e ele precisa fugir. E ele foge desesperado, sem entender o que estava passando na cabeça de Saul, porque tudo o que ele tinha feito com Saul era livrar Saul da morte, porque Golias ia matar Saul e a família de Saul. E Saul teve medo de Golias, do gigante. Saul foi a única coisa na Bíblia que produziu medo, o gigante em Saul. Golias foi a única coisa que produziu medo em Saul. E Davi agora foge desesperado. E ele vai até a escola dos profetas e chama Aimeleque e fala assim, você tem pão aí? Porque eu estou com fome, eu estou com uma meia dúzia de homens aqui comigo. Aimeleque falou, vocês estão vindo aonde? Não, a gente está numa missão secreta. Davi mentiu, ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele mentiu. Você sabe por que ele mentiu? Porque ele estava com medo. Mesmo confiando em Deus, existem alguns momentos da nossa vida que o calor é tão grande, que a pressão é tão grande, o medo é muito mais do que um sentimento na sua vida. O medo é um espírito
que domina muitas pessoas. 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, Débora, do tal, você se torna escravo. Você é escravo daquilo que te domina. E às vezes nós somos dominados pelo medo. Davi, ele teve tanto medo, que ele falou, não, eu estou numa missão secreta, eu encontrei com os homens aqui, você tem pão aí, ó, só tem o pão da propiciação. Eles foram tirados, numa fornalha nova saiu, a gente colocou pão aquecido, seus homens, eles tiveram relação sexual com a esposa, não, a gente está purificado, então me dá o pão para cá. Você tem alguma espada? Porque eu saí depressa, ele desceu, sabe? Ele teve que descer em costa, provavelmente fugindo, porque Saul ia matar ele. E a Bíblia fala que ele pegou aquela espada de Golias, e aquela espada de Golias agora ele já estava preparado para usar aquela espada. Ele já não era mais aquele menino de 17 anos. Muita coisa havia passado na vida dele, e agora ele estava apto a utilizar aquela espada, e com aquela espada na mão ele fugiu, e fugindo, e Saul perseguindo, e ele fugindo como um cão desesperado. Saul era rei, e um rei na época era como um Deus, determinava a morte, a vida, quem ia enriquecer, quem ia ficar pobre, quem ia ser preso. E Davi, por um momento, ele pensou, aonde eu posso me esconder de Saul, que seja um lugar que ele tenha medo. E ele se lembrou que a única coisa que Saul teve medo na vida foi de um gigante filisteu. Davi, ele procurou refúgio para a vida dele em Gate, num território filisteu. E quando ele chegou em Gate, os soldados de Gate levaram ele à presença do rei. E novamente Davi teve medo ali, porque ele poderia ser morto facilmente. Ele não foi agora lutar contra os filisteus, ele tentou de alguma maneira se aliar aos filisteus, porque ele, na cabeça dele, sabia que a única coisa que Saul em algum momento teve medo foi de um gigante filisteu. Se eu for para lá, Saul não vai atrás de mim. E a Bíblia fala que quando ele estava lá, ele falou, cara, vai dar ruim esse negócio aqui, esses caras vão me matar, porque eles vão tentar vingar Golias. E ali no meio de uma angústia, sabe? Sem saber o que fazer, cara. Porque tem momentos na vida, mesmo de um homem e de uma mulher de Deus, que você não vai saber o que fazer. Mas eu aprendi na minha vida que quando a gente está em crise, a gente não tem que tomar nenhuma decisão. Porque nos momentos de crise, as decisões elas vão ser tomadas encharcadas de emoções. E emoções são sentimentos intensos, mas de curta duração. Davi, quando se viu lá, dentro de Gate, sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou ter que dar uma de doido aqui. E ele começou a andar pela parede, assim, ó, riscando a parede. Ele começou a babar pela barba. Ele começou a dar uma de maluco. Ele falou, vou dar uma de maluco. Porque na vida, às vezes, a gente tem que dar uma de maluco. Na vida, a gente tem que ouvir coisas e fingir que não está ouvindo. Na vida, às vezes, a gente vai ter que lidar com pessoas e fingir demência. Olha para quem está do seu lado aí. Pergunta, você já fingiu demência? Você já fingiu demência? Oi? Hã? Quê? Hã? Não? Tudo certo. Às vezes a gente na vida precisa... Se o Tito estivesse aqui, ele ia perguntar para mim, pai, o que é fingir demência? Ele está assim agora. Pergunta as coisas que a gente fala. Eu ia falar para ele, filho, fingir demência é quando você escuta alguém dizer, é melhor ouvir do que ser surdo. Isso aí. E Davi, ele se finge de maluco ali. Ele, por um tempo, a barba começa a ser molhada pela baba, espumando ali. Ele fica riscando a parede. O rei de Gate diz, vocês estão de brincadeira? Já tem pouco maluco aqui para eu aturar e vocês ainda trazem esse? Pelo amor de Deus, bota esse cara para fora. E Davi foge, mais uma vez. Só que agora com a espada. E ele se abriga na caverna de Adulão. E ele encontra 400 homens lá também,
desesperados, perdidos, sem perspectiva de vida. E Davi, ele precisa nesse momento se recriar, ele precisa nesse momento se reinventar, porque a vida é dura para quem é mole. Porque se a gente viver esperando oportunidade das pessoas, nem sempre as pessoas nos darão oportunidade. E eu digo para você, vai existir momentos na sua vida que a única pessoa que você vai poder contar é o Senhor. E Ele é suficiente. Só que às vezes nós colocamos expectativas em homens, em mulheres, em pessoas que têm posições, em pessoas que de alguma forma vão, segundo uma ótica natural humana, tirar a gente dessa situação. Mas essas pessoas às vezes não vão nos ajudar. Essas pessoas em algum momento podem até virar as costas para nós, mas Deus nunca vai abandonar você. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca abandonou Davi, mas também nunca livrou Davi de passar pelos processos da vida para que através desses processos ele pudesse ser fortalecido. E Davi desesperado nesse momento, Davi escreve um salmo, e eu, com 4 minutos para terminar o culto, entro na mensagem de hoje. Davi escreve o Salmo 56, e eu queria que você abrisse aí, o Salmo 56, vamos botar no telão, não precisa abrir não, senão vai acender a luz. Diz assim o Salmo 56, na minha tradução: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu vou ler aqui na tradução do meu celular, porque eu gostei muito dessa tradução aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os meus inimigos atacam dia e noite e procuram me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar, a traição. E eles são muitos e me atacam com arrogância. Versículo 3. Mas quando o medo vier, eu confiarei no Senhor, ele diz. Mas quando o medo vier, eu confiarei no Senhor. Davi está falando com quem aqui? Davi está falando com quem? Ele está falando com um amigo dele que está morrendo de medo? Não, não. Davi, ele está falando com ele mesmo. Me lembro de dizer aqui que a nossa vida não muda quando a gente ouve mensagens. Pode ser David Leonardo, Cláudio Duarte. A nossa vida não muda. A nossa vida muda quando a gente ouve a gente pregando para a gente mesmo. Davi começou a pregar para ele. Ele não tinha ninguém. E aqui ele resolve pregar para ele. E ele diz o seguinte: quando o medo vier, no Senhor eu confiarei. É isso. Quando o medo vier, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Eu vou fugir? Eu vou correr? Eu vou me esconder? Não, não. Quando o medo vier, eu vou decidir confiar. E você sabe o que é confiar? Você sabe o que é confiar em alguém? Confiar em alguém é você entregar tudo, inclusive a sua vida, a sua segurança, para esse alguém. A gente estava no parque, eu botei Tito em cima de uma pedra, ele tem 6 anos e pesa 21 quilos. E eu fiquei embaixo, eu falei: pula, filho. Você sabe o que ele fez? Ele olhou e falou assim: você não vai sair não, né? Pelo amor de Deus, que se você sai, eu me arrebento. Promete? Você acha que ele fez isso? Não fez. Ele simplesmente sempre escapulou. E ele não ia saber se eu ia titubear. Você sabe por que ele pulou? Porque ele confia. E você sabe por que ele confia? Porque ele sabe quem está ali. Quem está ali é o Pai dele, que garante todas as coisas. E quantas são as vezes que nós estamos diante de situação, Flavinho, que a gente sabe que a gente precisa tomar essa decisão, que a gente sabe que a gente precisa pular, que a gente sabe que a gente precisa sair do barco, e Deus diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. E a gente, meu Deus, mas será que vai estar mesmo? Por quê? E se o Senhor não tiver?
E se... Não. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus não dorme, Deus não muda, Deus não mente, Deus não falha. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia fala que se Ele é por você, quem será contra você? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a você, como não dará a você, juntamente com o filho dele, todas as coisas? Quem poderá te separar do amor dele? A tribulação, a angústia, a perseguição, nudez, fome, perigo, espada, altura, profundidade. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, você precisa decidir se você vai confiar. E Davi, ele diz, quando o medo vier, Davi, ele fala, quando o medo vier, nele eu confiarei. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Ele vai ficar o quê? Diga para quem está do seu lado, tranquilo. Diga, tranquilo. Aí ele fala o seguinte, olha só o versículo 4 dessa tradução aqui. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Sabe o que ele está dizendo? Tudo o que vai acontecer na minha vida vai testificar que aquilo que Ele prometeu, Ele foi fiel sempre para cumprir. Agora, para confiar, antes, você precisa sair do controle. Repita comigo, controle. Mais forte, controle. Mais forte, controle. Irmãos, tudo que a gente quer na vida é estar no... Eu quero o controle de tudo. Eu quero o controle dos filhos, eu quero o controle da mulher, eu quero o controle das finanças, eu quero o controle da saúde, eu quero o controle de tudo, mas Deus não chamou você para estar no controle, Ele chamou você para confiar nele. Porque para confiar, tem que entregar o controle para Ele. Tem que dizer, o Senhor cuidará de mim melhor do que eu mesmo. Quando ele decidiu mandar o pão dos anjos no deserto, ele falou, olha, fiquem tranquilos, a partir de hoje eu determino, todo dia vai ter pão. E aí, quando eles acordaram, sobre toda a relva, Flavinho, tinha o pão dos anjos, o maná, e Deus falou, não precisem guardar para o dia seguinte, porque eu estou garantindo, todos os dias terá pão. Você sabe o que eles fizeram? E se chover? Quem diz isso não entregou o controle. E se de repente Deus se esquecer? E se porventura acabar? E se? Não tem e se para aqueles que confiam. Porque quando Davi escreveu o Salmo 125, ele estava sentado na varanda do seu palácio, eu estive lá no Monte Sião, olhando para as cadeias de montanha de Israel, e ele declarou, porque Davi entendia o que era confiança. Por isso que o Salmo 125, ele é um salmo, Zeca, de confiança. E ele fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós fomos chamados para ser inabaláveis em Deus. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis diante dele. Pode aplaudir a Jesus. Nós fomos chamados para confiar nele. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia nós decidimos confiar totalmente no Senhor. E eu pergunto para você, em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua expectativa, a sua esperança? Em homens, você vai se decepcionar. Em mim, você vai se frustrar. No Senhor, Ele vai corresponder às suas expectativas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como que é seu nome? Pergunta o nome dessa pessoa que está do seu lado. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Daniel. Como é que é seu nome? Sara. Como é que é seu nome? João. Como é que é seu nome? Thalita. Como é que é seu nome? Geisa. Como é que é seu nome? Jonas. Como é o nome dessa pessoa que está do seu lado aí? Pergunta aí, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Pergunta.
Como que é seu nome? Rodrigo? A Bíblia fala que dentre muitos nomes, o seu nome é fiel. Deus tem por nome fiel. Ele é fiel. O seu nome é fiel. Ele é fiel para cumprir toda promessa ou palavra declarada sobre a sua vida. É isso. Rafael, peraí. Robson, Rafael, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou no vale da sombra da morte. Se você tem uma promessa de Deus, se foi Ele que fez uma promessa para você, você pode estar no meio de uma guerra, 10 mil caem ao teu lado, 1000 à tua direita, mas Deus é o maior interessado em que nada aconteça com você e guardará a sua vida, para que as promessas que Ele fez tenham validade sobre você. Então, o lugar mais seguro do mundo, sabe qual é? No centro da vontade de Deus. E às vezes o centro da vontade de Deus é andando no vale da sombra da morte. Opa, eu quase caí. Você achou que quase caiu, mas Deus permitiu que a sua fé fosse aperfeiçoada nele. Porque Davi poderia dizer, por muitas vezes Saul quase me matou. Não, Saul quase não matou ninguém, porque as promessas de Deus não podem ser invalidadas. Foi a fé de Davi que foi aperfeiçoada. Foi a coragem de Davi e o modo fé que foi acionado. Então, eu vou te dar um conselho aqui. Sabe, Marcão? E eu uso esse conselho na minha vida. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que apertar um botão. É o botão modo fé. É o botão que Pedro apertou quando falou assim: se és tu, permita-me ir ter contigo. E Jesus disse, então, vem. Meu irmão, espera aí que eu vou mandar um colete para você. Espera aí que eu vou colocar aqui uma tábua para você andar em cima. Espera aí que eu vou criar uma ponte. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para ele, vem. E ele decidiu ir. Só que ele não decidiu andar sobre as águas. Porque quem pensa que Pedro andou sobre as águas se engana. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra de Deus. E por isso eu e você precisamos andar sobre a palavra de Deus. Porque quem anda sobre uma palavra não se decepciona, não se frustra e não morre. E ele andou sobre a palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu vou. Prometeu? Cumpriu. Eu me lembro de uma oração que um pastor fez, eu nunca mais me esqueci, Flavinho. E às vezes eu faço oração de uma situação que ele viveu muito difícil da vida dele. Muito difícil, uma impossibilidade. E ele disse que diante daquela impossibilidade, ele resolveu colocar os joelhos em prática. Ele não havia pecado, ele não havia provocado aquela situação. E aquele homem, ele disse para Deus, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer para o Senhor sair dessa situação, mas eu sei que o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Então existe momento que a gente vai ter que se ajoelhar e vai dizer para ele, eu não sei como é que o Senhor vai sair dessa. Eu não sei como é que o Senhor vai me tirar dessa situação. Mas se você confiar nele, ele não vai decepcionar você. Porque fiel é o Senhor. A Bíblia fala que dentre muitos nomes, o seu nome é fiel. O nome dele é fiel. A tua fidelidade é grande. E ele é fiel à sua palavra para cumpri-la. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Para finalizar, eu ia falar algumas outras coisas, mas a gente não tem mais tempo. Talvez quinta-feira que vem a gente termine. Eu queria novamente citar o que ele diz. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Será que você tem essa convicção de que a sua vida ela irá provar que as promessas de Deus são verdadeiras? Será que diante do calor, da luta e da dificuldade, você se mantém na posição, honrando a Deus, confiando nele? É claro que às vezes o medo vem,
Mas apesar do medo, quando o medo vier, eu decidirei confiar em Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a gente não tem muito tempo aqui. A vida, como Salomão disse, é um sopro em Eclesiastes. Se você tiver muita sorte, você vai chegar aos 75 anos com lucidez, 80 anos no máximo. A vida é assim. É claro que depois dessa existe uma eterna de vida ou de morte. Mas aquilo que a gente faz aqui vai ecoar. Porque homens e mulheres antes de nós já estiveram aqui. E nós hoje estamos pisando exatamente num piso que foi construído por eles, um legado que foi deixado por eles. O que me difere de Paulo, o que me difere de Pedro, o que me difere de Davi? Homens de dores, como eu e você. A única diferença é um coração contrito e quebrantado e um desejo ardente de agradar e de entregar totalmente a vida ao Senhor. Davi, ele era um improvável. Se tivesse que escolher, eu acho que na minha lista ele nem estaria. Talvez na sua também. Mas na lista de Deus ele era o primeiro. Porque ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha um coração grato ao Senhor. Ele era um adorador. E adoração é aquilo que Deus procura na terra. Adoração, eu vou repetir, é aquilo que Deus procura na terra. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes nem sempre a adoração é música. Porque às vezes as mais lindas e belas adorações que Deus recebe são lágrimas. São lágrimas que são derramadas, que mudam a história, que definem destinos da vida. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, que estava bagunçando tudo, perdeu a noção, e de repente o seu corpo foi tomado de chagas. O profeta Isaías foi lá, amando de Deus, e falou para ele: Deus mandou falar para você que essas feridas que estão na tua pele aí, você não vai ficar curado. Não adianta ficar botando essas mandingas, esses remédios, isso vai matar você. E foi Deus que mandou falar. Foi quem que falou? Deus. E quando Deus fala, quem muda? A Bíblia fala: quem pode ir contra o braço forte do Senhor? Quem pode? Deus operando, quem que pode impedir? Quem? Pergunta para quem está do seu lado. Quem? Então, Ezequias, ele tinha tudo, irmãos, para chutar o balde. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele virou para o canto da parede e ele fez uma oração e ele derramou uma lágrima sincera. Sabe qual é o poder de uma lágrima? O poder de uma lágrima no meio de uma dor, de um sofrimento. Porque, escute o que eu vou dizer para você. Existem coisas da parte de Deus que só serão reveladas a você no momento de dor e luta, de dificuldade. Existem experiências que serão vividas em Deus que só são permitidas em momentos de angústia, como Davi passou, como Jonas também viveu, como Isaías também viveu, como Elias também. Homens como eu e você, que derramaram lágrimas, que Davi fala no Salmo 56, que Deus colhe no odre dele cada lágrima derramada e escreve no seu livro cada oração que é feita. Davi, no Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. Alguns dizem que foi ele. No Salmo 119, quando no versículo 81 ele diz: os meus ossos estão secos, a minha carne está destruída. Me sinto como
Me sinto como aquilo que eles botam água, como é que é o nome daquilo? De couro, um odre. Ele diz: eu me sinto como um odre na fumaça, como um pedaço de couro seco perto do fogo. Mas é exatamente nesse momento que Deus resolve encher de vinho. Salomão tem uma música dele sobre isso, porque o odre é um recipiente de couro que colocava-se nele vinho, água, leite e algumas outras coisas. E o odre, ele é feito da pele de uma ovelha, de uma cabra. Então o que eles fazem? Eles matam o animal. Então, para fazer o odre, primeiro tem que morrer, porque se não morrer não tem odre. E às vezes, para a gente ser um odre cheio da presença de Deus, a gente tem que morrer para o mundo. E aí, as evidências mostram que depois de matar o animal, tem que tirar a pele. E depois que tira a pele, tem que esfolar a carne que está junto com a pele. E aí depois estica-se o couro e depois fecha-se, né? E aí ele fica com duas patas, ele amarra aqui, a parte da cabeça é onde vai entrar o recipiente, e a parte de trás do rabo eles fazem uma costura. Só que era naquela época, e às vezes naquela época era difícil, porque colocava e vazava. Então de que forma eu posso fazer com que as brechas sejam fechadas, o couro ele se torne endurecido? Então eles colocavam o odre perto do fogão a lenha, e aquele recipiente de couro, ele recebia todo aquele calor, e conforme o calor vinha, ele ficava numa forma escura, e ele se enrijecia e fechava todas as brechas. Às vezes, para as brechas da sua vida serem fechadas, Deus coloca você como um odre na fumaça. Mas a mão de Deus não mata. A mão de Deus não mata. A mão de Deus, ela aperfeiçoa você. Em Osés, no capítulo 6, diz: fez a ferida e ligará, e revigorará, e tornaremos a ele. O que mata é a mão do diabo. E tem muita gente que prefere estar na mão do diabo. Porque se você cair na mão dos seus inimigos, Deus pode ir lá e tirar você, sim ou não? Se você cair na mão do diabo, Deus pode ir lá e tirar você. Se você cair na mão de Deus, quem tira você? Foi o que aconteceu com Saul. Ele caiu na mão de Deus. Ele se perdeu nele mesmo e o seu fim foi terrível. Davi tinha tudo para matar Saul e sentar logo no trono, mas ele não antecipou o processo, porque Saul, quando foi escolhido pelo povo, no outro dia foi colocado no trono. Não teve preparação. Davi, quando foi ungido por Samuel, demorou 7 anos para sentar no trono, e a Bíblia fala que o seu trono nunca mais teve fim. Deus disse para ele, uma das alianças, quando a gente participa da ceia, a gente fala assim: a 7ª e última aliança no meu sangue, porque Deus fez 7 alianças com o homem. E uma das alianças que Deus fez com o homem foi a aliança davídica, que ele fez com Davi, quando ele disse para Davi: o seu trono não terá mais fim, da sua descendência sempre, repita comigo, sempre, estará um sentado. Então até o dia de hoje, tem um sentado no trono que era de Davi, que foi descendente de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Rei eterno, que não tem fim, que governa com o seu cetro de justiça firmemente. Se essa mensagem falou com você, se você é esse alguém que, assim como Davi, tem vivido dias difíceis, de dificuldade, tem tentado vencer o medo, e eu vou dizer para você, você não vai conseguir vencer o medo. A única forma de você conseguir lidar com o medo é você confiar em Deus. Diga para quem está do seu lado: você precisa confiar. Você vai precisar entregar o controle. Feche os seus olhos. És o dom de Deus. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas talvez existam pessoas aqui que precisem, nessa noite, entregar o controle da vida.
Sabe, eu não estou falando de você entregar a sua vida para Jesus, como a gente às vezes escuta somente, porque talvez você esteja já na igreja e na presença de Deus há muito tempo. Talvez isso aqui já se tornou um hábito para você. Assim como no Salmo 73, algumas semanas atrás, eu preguei nessa série de salmos, Asaf dizendo: eu tive inveja dos ímpios até que eu entrei na presença de Deus. Ele está falando, eu derramei uma lágrima de uma forma diferente. Se o Espírito Santo falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente, a gente já vai terminar, e você entende que você precisa, feche seus olhos, entregar o governo para o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, assuma o controle, porque eu entendi que eu não consigo mais. Eu entendi que quanto mais eu tento, mais eu me afundo nessa areia movediça. Levante suas mãos aos céus, levante para Ele, como um sinal de socorro. Senhor, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, em sinal de um pedido de socorro, assuma o controle da vida, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, assuma o controle do casamento, assuma o controle das relações familiares, assuma o controle da família, assuma o controle das finanças, assuma o controle, Senhor. Nós te entregamos o controle, Jesus, da nossa vida, e declaramos que decidimos confiar no Senhor. Quando o medo vier, em Ti confiaremos, porque o Senhor é a nossa esperança eterna. O Senhor é a certeza de que Deus em Cristo sempre nos conduzirá em triunfo, e a nossa vida será a certeza de que as promessas do Senhor têm validade sobre nós. Pai, onde houver um odre seco, um odre na fumaça, que o Senhor possa encher do teu vinho que produz alegria, que produz paz, que dá esperança. Senhor, eu declaro sobre aqueles que não têm dormido o sono do justo. A tua palavra diz que o justo deita e logo pega no sono, porque o Senhor é com ele. Eu declaro sobre a sua vida o sono do justo. Eu declaro sobre a sua vida a paz de Jesus, que não é a paz do mundo. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Existe uma paz no mundo, uma paz circunstancial, uma paz passageira, uma paz efêmera, mas há uma paz que vai além de qualquer compreensão humana. Eu declaro sobre a sua vida agora essa paz. Receba essa paz em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo entendimento. Que você confie no Senhor e você não se apoie no seu próprio entendimento, como o Salmo 34:7 declara. Eu declaro sobre a sua vida o modo fé sendo startado. Eu declaro experiências profundas, incomparáveis com o Deus da sua vida. Eu declaro que você andará sobre as águas, sobre uma palavra declarada do seu Deus. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro novos dias, novas estações. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Repreenda toda ação do inferno sobre nós, e que essa palavra que veio como alimento sobre as nossas vidas nos alimente a caminhar e seguir, e ter a certeza de que, como Pai Deus, o Senhor tem o melhor para nós. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus nos abençoe. Valeu! Sacia minha sede.